Boa noite, meu nome é Iago, estou aqui hoje para apresentar meu projeto do trabalho de graduação. Meu tema que eu desenvolvi durante esse período de 6 meses foi o desenvolvimento de mercado, uma estratégia logística, e meu orientador foi o André Meschiati Nogueira. Introduzindo o nosso tema, nós vivemos num ambiente competitivo na qual as empresas elas precisam ter um diferencial para que ela consiga se sobressair sobre a sua concorrência. Ou seja, ela precisa possuir suas vantagens relativas aos concorrentes na sua rota de distribuição do produto final, na região na qual ela está localizada, ao mesmo tempo que ela consiga suprir suas matérias-primas e suas necessidades para a produção de uma maneira também que seja fácil e de livre acesso. Nesse meio, para que ela consiga uma rápida distribuição internacional, conforme a gente pode ver aqui nos tópicos, ela precisa fazer a definição correta da melhor combinação entre o modal e o incoterm que ela vai usar. O incoterm utilizado durante esse processo foi da revisão de 2010, na qual relaciona-se aos termos comerciais que definem os riscos e as responsabilidades entre o exportador e o importador. E o modal é relativo ao tipo de transporte, que será definido de acordo com o tipo de produto na qual a gente está mexendo. E isso tudo faz parte de uma estratégia maior de uma empresa para que ela consiga ganhos de mercado, ganhos de escalas e, consequentemente, aumentar seu lucro dentro do mercado. Falando sobre o objeto de estudo desse trabalho, será a Coritza, uma empresa que produz e vende chinelos para o exterior, da qual sua matéria-prima é feita a partir de borracha de reserva extrativista provinda do Acre. Dessa maneira, conforme o trabalho é relativo à exportação, será desenvolvida sua área de distribuição internacional. Dessa forma, a questão norteadora desse projeto será qual? Quais os critérios técnicos serão utilizados para a escolha do modal e do incoterm, sabendo que a matéria-prima exige uma certificação no exterior, internacional, como a gente pode ver, e sabendo que esse mercado também é altamente competitivo. A partir dessa questão norteadora, nós formulamos as duas principais hipóteses. De forma resumida, a primeira hipótese fala que o modal marítimo é o mais indicado. Por quê? Porque ele tem uma capacidade estática maior para transporte de altas quantidades de produto. No caso do chinelo, ele é não perecível, então não tem uma necessidade de entrega rápida, que já que é um dos pontos negativos do modal marítimo, que é o tempo de trânsito, e seu preço é menor. E quanto à segunda hipótese, diz que o ex-works é o melhor termo, simplesmente porque reduz todos os riscos e as responsabilidades do exportador. O objetivo do trabalho será coletar, analisar e comparar informações que comprovem quais sejam os melhores critérios para a escolha do modal e do incoterm dentro desse mercado, de maneira que auxilie a empresa a aumentar sua receita líquida. Justificando esse tema, na qual já foi explicado toda a sua questão norteadora, as hipóteses, seu objetivo, ela possui sua importância para que ajude a empresa a compreender o desenvolvimento correto da escolha dos critérios entre modal e incoterm, de maneira que auxilie a empresa em ganhos de escala, ganhos de mercado, e que ela consiga entender que quando você consegue achar um meio termo, você consegue atingir um nível de serviço alto, o que também gera para a empresa um benefício. Falando sobre os procedimentos metodológicos da pesquisa na qual foi desenvolvido, o seu objetivo será demonstrar estudos qualitativos e quantitativos sobre quais devem ser os critérios técnicos a serem levados em consideração em uma negociação para a definição do modal e do incoterm. Iniciando a fundamentação teórica da nossa pesquisa, na qual relaciona-se ao desenvolvimento, no capítulo 1.1, que relaciona-se simplesmente a contextualização dos modais e dos incoterms dentro de uma negociação, na qual a perfeita escolha tanto do modal quanto do termo de negociação entre dois lados podem fornecer não só benefícios ao exportador, por exemplo, no caso em que o exportador fecha uma negociação com o importador pelo termo ex-works. Pode parecer que o exportador está saindo sobre vantagem, mas na verdade pode ser às vezes uma jogada estratégica do importador, porque às vezes ele pode possuir alguma operação regional na qual o exportador está localizado e talvez seja um benefício para ele também, que reduz seus custos. E isso também se dá pelo modal, às vezes tem fácil acesso aos portos e aos aeroportos da região, e também auxilia o exportador, que às vezes está em uma linha crescente ainda, ele não atingiu o seu nível máximo, ele está procurando novos fornecedores, novos compradores no mercado e ele acaba sendo beneficiado junto ao importador. Desenvolvendo o tópico 1.2 da nossa pesquisa relacionado à fundamentação teórica, que foi mais voltada ao lado do desenvolvimento da bibliografia dos modais, foi utilizado a obra de Logísticas de Transportes Internacionais de Samir Khedi, feita em 2011, publicada em 2011, na qual ele faz as 3 principais divisões entre os modais existentes, entre o aquaviário, o terrestre e o aéreo. O modal aquaviário, que subdivide-se em mais 3 tópicos, que inclui o modo marítimo, que é o que? São as viagens de longo curso e cabotagem, que ocorrem entre águas do mesmo país. O modo lacustre, que relaciona-se a viagens feitas entre lagos,
interligando dois países, e o modo fluvial, que é a navegação entre rios que também interligam os dois países. Já o modo terrestre está relacionado ao rodoviário, que são as rodovias e as estradas presentes, inclusive a interligação entre eles, por meio dos caminhões e carros, como exemplo, e o modal ferroviário, que são os trens e as linhas férreas que ligam um país a outro. E também temos o modal aéreo. Com relação ao tópico 1.3, a qual define-se os principais incoterms e a principal bibliografia, foi utilizado dados do site oficial do governo Aprendendo a Exportar. Ele define a princípio os 11 principais incoterms, e dentre eles possui-se o ex-works, que é o que o exportador possui menor risco e a menor responsabilidade no processo, e eleva-se até o incoterm DDP, que é o Delivery Dutch Paid, na qual o exportador tem a responsabilidade máxima e o risco máximo dentro do processo. E nesse meio termo possuímos os vários tipos de incoterms, na qual divide-se pelos tipos de modais e pelos tipos de responsabilidade e riscos entre o vendedor e o comprador. Fazendo uma correlação entre os modais e os incoterms, neste subtópico foi utilizada a bibliografia de John Coyle et al., que teve sua obra publicada em 2011, e de Paulo Fernando Fleury, com sua obra publicada em 2002. Ambos os autores buscaram identificar os principais tópicos e itens que devem ser levados em consideração na hora de escolher o modal e o incoterm. Dentre os principais temos o preço, a velocidade, a consistência, a capacitação, a disponibilidade e a frequência. O aquaviário possui a sua liderança no preço e na capacitação, ou seja, ele consegue levar altas quantidades a preço menor. Enquanto ele possui uma larga desvantagem em relação aos outros modais na velocidade, na consistência, na disponibilidade e na frequência. Nessa parte do trabalho, buscou-se fazer uma breve definição da estratégia para uma empresa. A estratégia ela tem que estar presente no cotidiano de toda empresa, pois é ela que vai definir se a empresa ela vai se estagnar na posição que ela está, se ela vai regredir perante seus concorrentes ou se ela conseguirá evoluir com novas ideias e com novas inovações no meio na qual ela está inserida. Para essa sessão foi utilizada a bibliografia de Borsocks e Claus, 2011, e de Chavenato, com sua obra de 2009. Borsocks e Claus dizem que a competição ela é regional, ou seja, a competição e a estratégia elas andam juntas. E elas não estão presentes somente internacionalmente ou em ambientes macros, mas elas podem ser encontradas também no ambiente micro na qual a empresa está inserida, podendo ser algo regional ou até mesmo nacional. Chavenato ele faz uma breve definição de estratégia como sendo algo, ou seja, um curso ou uma ação que a empresa escolhe, na qual faça com que futuramente essa empresa esteja nessa posição na qual ela decidiu estar, e que ela consiga colher os seus frutos e ganhos a partir das suas escolhas. Nem sempre essas escolhas são as corretas, nem sempre tudo dá certo, porém são escolhas que a empresa faz com o objetivo de crescer e deixar seus concorrentes para trás. Finalizando a parte de fundamentação teórica pelo tópico 1.6, foi feito apenas uma breve explicação da metodologia que foi aplicada durante a pesquisa. Por se tratar de um projeto de trabalho de graduação, ela baseou-se somente em dados bibliográficos. E além disso, como será melhor desenvolvida no próximo semestre, nós ainda não temos nenhuma base de estudo além da bibliográfica. E nessa sessão utilizamos a definição de Carlos Gil, para que ele consiga explicar o delineamento de uma pesquisa bibliográfica, que é feita sobre a coleta de dados, autores de obras renomadas da área, e fazer uma compilação com as próprias palavras do autor durante a pesquisa. Finalizando o nosso trabalho com as considerações preliminares, podemos concluir que bibliograficamente todos os dados coletados apontaram para a confirmação das hipóteses. Ou seja, na primeira hipótese nós havíamos dito que o modal marítimo é o melhor por possuir uma maior capacitação de carga e um menor preço. E realmente se confirmou com esses dados coletados durante a pesquisa, já que o produto na qual estamos lidando trata-se de chinelos, que são produtos não perecíveis e não são produtos de alto valor agregado. E com relação aos incoterms, na hipótese número 2, foi dito que o incoterm ex-works era melhor para o exportador, já que ele reduz seus riscos e responsabilidades. Essa questão ficou em aberto. Por quê? Porque o termo de negociação varia de produto para produto e da necessidade e da intenção do vendedor com o comprador. Se o vendedor possui a intenção de eliminar seus riscos e suas responsabilidades dentro do processo, ele optaria por esse incoterm ex-works. Se o vendedor for mais exigente em questão de querer entregar seu produto de forma correta, no tempo correto, na quantidade correta para o seu comprador,
ele assumiria uma maior parte do processo, porque ele sabe que pode agilizar às vezes o desembaraço aduaneiro, ele pode fazer o transporte dele até um certo ponto de uma maneira mais rápida, mais ágil, e às vezes ele possui mais recursos que o importador. E por aqui eu finalizo minha apresentação. Queria agradecer novamente o professor, a banca a qual eu estou apresentando, e deixo aqui no fim do slide as minhas referências bibliográficas utilizadas durante esse processo. Uma boa noite.